Bom dia a todos. Para esta primeira sessão, obrigado ao Nuno Vasconcelos e ao Nuno Vieira da Silva pelas sessões anteriores. O meu desafio hoje é um bocadinho explicar um bocadinho este conceito da modernização. Vamos passar aqui um bocadinho pela distinção entre a migração para a cloud e a modernização. Não são uma e a mesma coisa e, portanto, estabelecer aqui alguns conceitos no que toca a essa mesma modernização. Também tentar explicar um bocadinho qual é o impacto, porque muitas vezes olhamos para a modernização da IT e todo este fenómeno da cloud como uma coisa muito tecnológica, muito focada no IT. Eu vou tentar demonstrar aqui onde é que toda esta agilidade e este jargão da modernização podem ter realmente impacto diretamente no negócio. E, portanto, espero que gostem da sessão. Só uma breve introdução, portanto, eu faço parte da equipa comercial aqui do Cloud em Portugal. Atualmente responsável pela relação com os clientes estratégicos na área de telecomunicações e de transportes, portanto, tenho acompanhado alguns destes processos de modernização e migração, e é por isso que vos trago aqui um bocadinho hoje, digamos quase um resumo de alguma experiência também empírica de terreno e de acompanhar os clientes nestas transições. Esta vai ser um bocadinho aqui a agenda da sessão, mas começando por este conceito fundamental, um bocadinho de abertura desta jornada que vamos fazer aqui durante esta apresentação, definir, na verdade, o que é sucesso quando vamos à procura de modernizar, de buscar eficiências tecnológicas, de negócios, de processos, o que é efetivamente esta definição de sucesso. E começaria por quase lançar aqui esta pergunta, ou este desafio de o que é mais importante quando temos que olhar para esta dicotomia entre escolher a velocidade e por velocidade leia-se, por exemplo, inovação, novos produtos, novas features, e a estabilidade, portanto, a disponibilidade de serviço, ou seja, se eu estou mais preocupado em, digamos assim, em entregar um serviço que é constantemente evolutivo e inovador portanto, por isso mesmo se torna cada vez mais relevante, ou se, por outro lado, eu aposto em ter uma maior disponibilidade, uma maior resiliência de serviço. E, na verdade, como é óbvio, os dois são igualmente importantes. E, de resto, é este um bocadinho a filosofia que, por exemplo, a metodologia DevOps, que se fala muito no mercado e é um termo muito utilizado em IT, vem justamente tentar resolver o problema de tentar articular esta dicotomia e como é que conseguimos alinhar estes incentivos entre quem, digamos assim, tem o objetivo de criar e de inovar e de trazer novas features e de trazer velocidade e quem tem o objetivo e a preocupação de manter a estabilidade e a disponibilidade de serviço para os clientes. E, portanto, o DevOps na prática não é mais do que isso. E aqui, tirando-nos um bocadinho dos chavões mais tecnológicos e mais da IT, convertendo isto, se quiserem, em expressões diretamente perceptíveis ao negócio, estamos a falar de simplesmente uma framework que visa equilibrar um bocadinho a velocidade com a disponibilidade de serviço, portanto, a reliability. E quando nós olhamos, efetivamente, para o research que já tem sido feito neste âmbito, não sei se estão familiarizados com o conceito do DORA, no fundo é um think tank que pensa as práticas de DevOps, nasceu em 2014, foi adquirido pela Google em 2019 e que se debruça justamente sobre estes temas de DevOps de aceleração e modernização das formas de trabalho. É um think tank que, por sua vez, resulta um bocadinho inspirado por este livro do Accelerate e o que este livro, e também hoje em dia o alvo, digamos assim, dos estudos do DORA são qual é o real impacto deste tema do DevOps e destas metodologias de trabalho na área tecnológica no bottom line das empresas, qual é o impacto que isto traz para além da tecnologia propriamente dita. E, efetivamente, nós temos todos os anos são publicados estudos deste think tank, do DORA, conhecidos como o State of DevOps, e no State of DevOps estão claramente identificados estes benefícios. Eu deixo aqui, por exemplo, um exemplo, quando olhamos para vários tipos de organizações, com várias dimensões, organizações de produto, qual é o impacto que, efetivamente, metodologias como esta e instanciações da metodologia DevOps, como é, por exemplo, a própria, digamos assim, cunhada e inventada na Google, que é o SRE, também já muito falado hoje em dia no mercado, qual é o impacto que isto tem, efetivamente, no bottom line das empresas, olhando para dimensões como, por exemplo, o rework, qual é a percentagem de poupança que eu consigo ter, por exemplo, no investimento na automação, no investimento de tentar eliminar a duplicação de tarefas e os silos de informação entre equipas de desenvolvimento e de operações, por exemplo, o impacto que poderia ter esse mesmo tempo e esse mesmo investimento alocado à inovação e ao desenvolvimento de novos produtos, e por último também o downtime, que eu acho que é autoexplicativo, portanto os custos tecnológicos, legais, de reputação, etc., que possam estar implicados nisso. Portanto, fica aqui um bocadinho uma fotografia, depois vou-vos desafiar um bocadinho a lerem alguns destes estudos, mas do impacto que isto tem, efetivamente, no bottom line da empresa. E o que, efetivamente, este State of DevOps do DORA definem, ou, no fundo, publicam no mercado, é
quem está a fazer bem, quem está a adotar todas estas práticas, que hoje em dia passam, por exemplo, pela uma cada vez maior adoção de cloud, de arquiteturas cada vez mais otimizadas e mais serverless, processos de DevOps altamente iterativos. Portanto, estes são o tipo de retornos que as organizações consideradas pelo DORA como de elite, no que toca a práticas de DevOps, estão a conseguir tirar e, portanto, falei há pouco nos benefícios diretamente financeiros e no bottom line da empresa, mas estes são os benefícios, se quiserem, da operação e que estas equipas da IT têm observado. E eu, mais uma vez, destacaria só, para além de todas as questões mais técnicas e tecnológicas, aquilo que se tem efetivamente encontrado é que, quando olhamos do ponto de vista de performance financeira da empresa, estas empresas são 1,8 vezes mais prováveis a serem bem-sucedidas e a demonstrarem resultados positivos, crescimento e redução de custo. Mas, como eu comecei por dizer, a mudança para a cloud não é necessariamente sinónimo de modernização, traz uma série de otimizações e uma série de ganhos, mas não é necessariamente sinónimo de modernização. A modernização é outra coisa muito própria que eu vou acabar por explicar ao longo desta sessão, e vou começar só por explicar onde é que efetivamente a cloud pode trazer aqui, acaba por ser um dos pilares ou um dos ângulos da modernização. E o que nós vemos é que as empresas que estão a ter este movimento para a cloud, esta modernização apoiada e ajudada pela cloud, tipicamente vão à procura de um conjunto de benefícios que passam por pelo menos se não todos estes pilares, começando pela base, digamos assim, de fundação tecnológica que no fundo a cloud vem trazer, que é do ponto de vista da segurança, da escalabilidade, da agilidade, mas também tipicamente são organizações que vão para a cloud ou porque estão à procura de, por exemplo, ter a capacidade e reduzir, no fundo, o seu time to market no desenvolvimento de novas soluções, ou porque querem se diferenciar, no fundo, pela criação de novos produtos de dados, novas formas de monetização. Portanto, estes são alguns dos pilares que tipicamente regem, digamos assim, esse move to cloud, que se fala hoje em dia muito no mercado, sempre em vista com algum tipo de benefício de negócio, quer seja incremento de margens, quer seja atração de talento, quer seja o crescimento de cota de mercado. Portanto, tem sido aqui um fator adjuvante. E aquilo que nós vemos, face à velocidade com que as empresas vão, é que, efetivamente, muitas vezes esta questão da velocidade acaba por ser o primeiro blocker. E este efeito do double bubble, que na prática representa o efeito de duplo custo que eu tenho enquanto tenho este período de transição em que estou, digamos assim, a migrar para a cloud ou estou a modernizar, este tem sido, para além de ser um fenómeno que por si só merece atenção e que merece algum estudo, esta bolha que se cria de duplo custo, na verdade, a mensagem que queremos passar aqui é que, como nós sabemos, time is money e, portanto, aqui, no sentido literal, cada vez mais vemos as organizações que têm esta jornada para a cloud mais estruturada a preocuparem-se com, no fundo, terem formas de mitigar esta bolha. E, portanto, quer seja pela via da aceleração, quer seja pela via de pensarem nos workloads de outra forma, reimaginarem os workloads e a sua jornada, no fundo, tentar mitigar ao máximo esta bolha de duplo custo no período de transição para a cloud. E, portanto, na verdade, embora existam, obviamente, uma multiplicidade muito grande de fatores, tipicamente, a jornada para a cloud das grandes organizações, tipicamente move-se por um destes três fatores, eu diria, só para simplificar. Um mais, digamos assim, mais diretamente driven pelo lado financeiro, e, portanto, quando a empresa está à procura de um shift direto de CAPEX para OPEX mais imediato, e, portanto, aqui há quase um switch off, switch on, e a tal mitigação da bolha é o foco da transformação. Portanto, vamos para a cloud para mitigar esta bolha e, portanto, para conseguir fazer a mudança no nosso modelo financeiro de compra de IT de CAPEX para OPEX. Outras mais numa lógica de workload optimize e um bocadinho a expressão, a brincadeira de não levar mobília velha para a casa nova e, portanto, pensar a estratégia de saída do data center ou de modernização de uma forma um bocadinho mais curada, um bocadinho mais inteligente, que obviamente vai trazer muito mais eficiências do ponto de vista da operação e do ponto de vista até da arquitetura, tecnologia, etc. Mas, obviamente, estende-se um bocadinho mais no tempo. E, por último, quase aqui uma noção eu chamaria de smart CAPEX, que é ir depreciando os workloads no data center e ir modernizando as aplicações alinhado com os ciclos financeiros e com a depreciação dos assets, ao mesmo tempo que tentamos balancear isto com aquilo que são depois as necessidades do negócio e a criticidade de cada aplicação. E, portanto, arrumando o tema, digamos assim, da cloud genericamente para o lado, coloca-se, no fundo, muitas vezes nos decisores da IT, esta questão do move ou improve. Não é? E como vimos, há várias formas de ir. Umas trazem um tipo de benefícios, outras trazem naturalmente outros. Mas o que é importante é deixar clara esta definição, esta afirmação, que muitas vezes confunde-se o termo cloud native com a cloud em si, com a migração para a cloud, e na verdade o que nós queremos dizer com isto é que eu posso estar a migrar para a cloud e não estar a tornar-me mais cloud native, porque na verdade estou só
Se pegarem no primeiro exemplo de motivação, uma motivação puramente financeira, eu não vou fazer nenhuma transformação aos meus workloads e, portanto, na prática é quase um puro lift and shift, é uma operação, obviamente vou tirar muitas otimizações no ambiente cloud, mas não me estou necessariamente a tornar cloud native. Cloud native pressupõe um conjunto de alterações à forma como se trabalha, pressupõe, lá está, embutirmos práticas de DevOps e de SRE na forma como gerimos e operamos os workloads e, portanto, só deixar aqui este conceito claro antes ainda de avançarmos. A Google fez um estudo a um conjunto de CIOs top enterprises na EMEA sobre a sua adoção na cloud. Portanto, estamos a falar, eu diria, do top 60 de organizações na EMEA, e no fundo da sua jornada para a cloud. E isto são aqui alguns highlights do que encontrei. Este estudo está disponível, depois no final também vou convidar-vos a passarem os olhos por ele. Mas o que gostava que retessem aqui é qual é o maior obstáculo que nós encontramos quando entrevistámos estes decisores, e o maior obstáculo é o medo, o receio, a preocupação com o lock-in financeiro e tecnológico, portanto, substituir os paradigmas que eu tenho de lock-in no data center, no paradigma on-prem, e estar-me a meter num novo lock-in, é uma das maiores preocupações que têm estes decisores, e ao mesmo tempo a maior oportunidade ou a maior motivação é a agilidade. Quase todos eles disseram isto, como podem ver pelos 71%, o maior fator de motivação é a agilidade, é a redução de time to market e, portanto, gostava que retessem esta mensagem: maior receio, o do lock-in, e a maior oportunidade é da agilidade. Então, como é que nós definimos, no fundo, o conceito de modernização? E aqui, obviamente, estamos a falar essencialmente aplicado aos workloads e ao IT. No fundo, a nossa filosofia, a nossa ideia passa por um bocadinho por um mix entre aquilo que é o programático, mas também o alfaiatado, o tailored, no sentido em que, obviamente, que muitas vezes fala-se no mercado em modernização num aspecto puramente tecnológico, quer seja mudança para serverless, quer seja eu, no fundo, passar de uma arquitetura de monolitos para microserviços. No fundo, isso é meramente a questão tecnológica, ok? E dificilmente se conseguem tirar os verdadeiros ganhos da cloud apenas e só com essa alteração tecnológica. Portanto, pressupõe também uma alteração de processos. E, no fundo, o que as organizações cada vez mais nos pedem, e sendo a Google, digamos assim, à escala global também um player, também sempre foi, digamos, cloud native e digital native, de forma que eu consigo fazer esta modernização de uma forma que seja sensata, que consiga extrair o máximo benefício da cloud. Lá está, ligando à ideia anterior, porque só ir para a cloud pode não me trazer esta agilidade toda que é a minha expectativa. E, portanto, na verdade, quando falamos no Move to Cloud, falamos essencialmente nestes dois conceitos. Um de Move, onde estou meramente a extrair, no fundo, as vantagens da tecnologia, do paradigma cloud per si, portanto, da escalabilidade, segurança, agilidade da infraestrutura, tudo isso que nós já conhecemos, mas na verdade, a camada da direita, o improve, é onde eu vou tirar realmente os ganhos e o tipo de retorno que nós vimos ao início no State of DevOps, e, portanto, aqui quase representada a mesma ideia graficamente, deixar-vos com a ideia de que tão depressa podemos ir para a cloud e não nos modernizar e não nos tornarmos necessariamente mais ágil, a não ser na disponibilidade de infraestrutura, assim como podemos não ir para a cloud e adotar princípios de cloud native, independentemente de onde corra essa mesma infraestrutura. Aliás, é muito por aí que passa a nossa visão para as infraestruturas híbridas e distribuídas, que é o que nós precisamos verdadeiramente é de ter mindset cloud, é de nos tornarmos cloud native, independentemente de onde é que reside essa infraestrutura, e, portanto, é através, digamos assim, deste movimento de improve e não de move, que se conseguem tipicamente atingir fazer a checkbox de todos os prometidos benefícios que a cloud traz às organizações. E então a pergunta põe-se: como é que se faz este processo efetivamente? E é aqui que nós tentamos trazer aqui um bocadinho uma receita mágica, que obviamente tem que ser adaptada a todas as organizações, mas é o tal mix entre o programático e a abordagem única a cada organização. Programático, na perspectiva em que temos que ter um processo bem definido, mas obviamente que passa por fazer uma descoberta muito grande daquilo que é a realidade da organização do ponto de vista da IT. Já muitos de vocês terão visto e terão ouvido falar dos 4 R's, dos 5 R's, já é um tema subejamente conhecido, mas o desafio que nós lançamos aqui é, para além de criarem as tais Migration Factories dentro de casa ou em conjunto com parceiros como a DevOteam,
a criarem a Modernization Factory. E para além dos 4 ou 5 R's do refactor, do replatform, considerarem também o reimagine e efetivamente embeberem dentro da forma de desenvolver e de operar as aplicações alguns dos fatores que nós falávamos ao início de trazer metodologias DevOps para dentro da forma como operamos os workloads, FinOps, inclusivamente, cada vez mais é uma preocupação para a maioria das organizações e, portanto, este reimagine dá-lhe um bocadinho aqui o secret sauce de temos que olhar para os workloads não só da perspectiva meramente tecnológica e de arquitetura, mas também do ponto de vista financeiro e do ponto de vista operacional. E foi com base nisso que nós, de certa forma, desenvolvemos este processo, esta metodologia da racionalização aplicacional, este conceito, que tem, no fundo, estas 3 ou 4 fases, e que, como dizia, como podem ver, é uma abordagem programática, mas é uma abordagem que traz também, digamos assim, prevê muita customização e personalização à realidade do cliente e, portanto, se vocês olharem para as 4 fases, na verdade, o que esta metodologia programática nos traz é uma forma de termos ferramentas, metodologias, outputs que nos possam permitir fazer uma descoberta muito grande sobre os próprios workloads. Se olharem, por exemplo, ali para a fase 1A, eu diria que eu não tenho nenhum dado estatístico concreto, mas eu arrisco-me a dizer que 90% das organizações, quando equacionam o seu move to cloud e fazem os seus TCOs e os seus business cases, ficam naquela fase 1A e acabam por nunca fazer nenhuma das outras fases. E, portanto, por exemplo, a fase 1B passa por fazer esse tal filtering de que workloads são mais cloud native e não são, de que forma é que eu posso repensar, lá está, reimaginar esta aplicação, e aí sim ir extrair os verdadeiros benefícios da cloud, e aí sim o TCO deve ser feito, ou o business case deve ser feito após este filtro ou esta consideração. E, portanto, estas 4 fases, desde a intenção tática até à intenção de execução, como é que eu vou fazer onboard e como é que eu vou pôr este programa em prática, este é o verdadeiro processo de racionalização aplicacional e, portanto, na nossa humilde perspectiva, de modernização da IT, ok? Na prática, é isto que queremos dizer, é que é feita desta forma. E depois do processo do antes, digamos assim, convém também considerar o processo do durante e até do depois. E, portanto, chamemos-lhe Cloud Front Door, chamemos-lhe Concierge, chamemos-lhe Cloud Center of Excellence, como lhe queiram chamar. O importante é, efetivamente, ter um processo bem definido, não só, como tipicamente já acontece, de revisão arquitetural e de todas as componentes mais tecnológicas da organização, mas também pensar o improve, o processo de improve e de reimaginação que este workload vai ter, que forma é que vai impactar e como é que eu vou me preparar para receber este workload na cloud ou para operar este workload na cloud, do ponto de vista de processo e também do ponto de vista financeiro, como voltando novamente aos temas digamos assim, de embutir aqui FinOps e DevOps dentro da forma como operamos e gerimos os workloads, é fundamental. Portanto, mais uma vez, podemos chamar-lhe Cloud Front Door, Cloud Center of Excellence, Cloud Concierge, mas é fundamental ter este tipo de práticas dentro da organização. É, de resto, uma das áreas onde parceiros como a DevOps podem ajudar, no fundo, a desenvolver estes mecanismos internamente, porque olhar para a questão de uma perspectiva puramente arquitetura tecnológica e de IT e de workloads e se esta aplicação passa para um replatforming ou se vai converter em microserviços, é curto e não representa de todo um motion de modernização e se calhar não vai tocar na tal checkbox de todos os benefícios que a cloud vos promete. E, portanto, só para terminar, estes seriam, digamos assim, os key takeaways que eu gostava que levassem desta breve sessão. Em primeiro lugar, nesta motion de modernização, considerem o aspecto motivacional. Efetivamente, como vimos ao início, pode haver vários motivos para esta jornada, motivos mais financeiros, mais de situação em contexto da empresa, ou motivos mais de verdadeira necessidade de modernização, a tal ideia do não levem mobília velha para a casa nova. Em segundo lugar, o operacional e garantir que vão, neste paradigma novo da cloud, vão alinhar os incentivos entre quem quer desenvolver mais e mais rápido e mais features e, de alguma forma, criar esse wow effect ao cliente, mas, de alguma forma, como é que nós alinhamos isso depois com a garantia de disponibilidade de serviço, ok? E é, de resto, um dos temas que, por exemplo, a metodologia dentro da Google do SRE, que advém, por sua vez, de DevOps, pretende endereçar. O aspecto financeiro, portanto, e tratar o custo como um aspecto arquitetural, e como dizíamos há pouco, uma determinada aplicação pode ter uma arquitetura super eficiente, mas depois há componentes de custo que não consideramos. Há componentes, inclusivamente, não só de custo direto de correr aquele workload na cloud, mas até depois de política de chargeback interno. Okay? E, portanto, vou criar ali um problema de imputação de custos. Como é que eu faço com os custos que são partilhados, que não são diretos de nenhuma área de negócio? E, portanto,
é preciso pensar efetivamente todos estes fenómenos. E por último, e voltando às entrevistas que fizemos aos CIOs, do ponto de vista tecnológico, o mais importante a manter e quase a criar como obsessão quando falamos de modernização é traduzir a modernização no aspecto tecnológico em open source e automação. Por último, e antes de terminar e passarmos também a algumas questões, deixava-vos aqui este breve desafio, este breve call to action, de irem ao site do DOR e tirarem este quick check só para perceberem efetivamente o estado real de maturidade das vossas organizações neste tipo de práticas e verem também na nossa página do White Papers esta questão do real valor económico da cloud e o impacto financeiro que toda esta agilidade da cloud, lá está, não apenas na perspectiva tecnológica, mas também financeira, operacional, etc., pode trazer para as organizações. Muito obrigado.